Uma boa tarde, amáveis irmãos e amigos presentes. Para mim é um grande privilégio poder estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final. Peço desculpas também em nossa demora, já que a atividade era para as 12. A viagenzinha nos levou quanto tempo? 5 horas e 20 minutos, mais ou menos, de Poça Rica até aqui. Nesta tarde eu quero ler em São Mateus, no capítulo 9, versículo do 14 ao 17, onde diz assim: Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Que Deus abençoe as nossas almas e nos permita entendê-la. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entendê-la. No livro do Apocalipse também nos fala do vinho e do azeite. No capítulo 6, quando foi aberto onde diz: Quando se abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: Vem e olha. E olhei. E eis um cavalo negro, e o que o montava tinha uma balança em suas mãos. E ouvi uma voz de entre os 4 seres viventes que dizia: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário. Porém não estrague o azeite nem o vinho. E agora, na Bíblia, o azeite sempre representou o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre veio aos filhos e filhas de Deus. Por isso, no livro do profeta Zacarias, nos mostra a igreja representada no castiçal com 7 lâmpadas e 2 árvores de oliveira, lançando por 2 tubos de ouro azeite como ouro, no vaso principal do castiçal. O Espírito Santo nos fala e por isto nos diz que não é com exércitos e nem com forças, mas com o meu Espírito, assim há dito o Senhor dos exércitos. No capítulo 4 de Zacarias, diz:
O anjo que falou comigo voltou e me despertou, como um homem que é desperto do seu sono, e me perguntou: o que tu vês? E eu respondi: eu tenho olhado e eis aqui um castiçal de ouro, com um depósito em cima e suas 7 lâmpadas em cima do castiçal, e 7 tubos para as 7 lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele 2 oliveiras, um à direita do depósito e o outro à sua esquerda. Então prossegui e falei para aquele que falava comigo: o que é isto, meu Senhor? E o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Então respondeu e falou a mim, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: não é com exércitos nem com força, mas com o meu espírito, ha dito o Senhor dos exércitos. Agora vejam vocês como Jesus diz aqui, como o Senhor diz aqui, que não é com exército nem com forças, mas com meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam vocês como, de etapa em etapa, a criação da igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo efetuada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus o qual se manifesta de era em era, de etapa em etapa, para realizar a obra correspondente a cada era. E isto Cristo em Espírito Santo faz, vindo em cada era, e enviando o mensageiro de cada era, e se manifestando nesse mensageiro, o qual é um membro do corpo místico de Cristo, o qual recebeu a Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo, e foi cheio do Espírito Santo, ou seja, foi cheio do azeite, o qual é o Espírito Santo. E a esse mensageiro, Cristo se revela e lhe dá a revelação divina, a mensagem divina correspondente a este tempo. E esta revelação, esse mensageiro a prega. E isto, essa mensagem, ele a prega. E isso produz o avivamento desta era. E isso produz na alma de cada pessoa o vinho novo. Esse novo estímulo, através da manifestação do Espírito Santo, trazendo a revelação divina correspondente a este tempo, a palavra revelada para esta era. É assim como o vinho novo vem para a igreja de Jesus Cristo em cada era e para cada indivíduo. E o vinho novo para que vem? Para uma nova era, para um novo mensageiro e para um povo novo. E quando essa era termina, pois Deus já terminou com esta era, com esse mensageiro e com essas pessoas. E então Deus se move a outro território, no qual Ele envia um novo mensageiro com uma nova mensagem para um novo povo. E esse mensageiro que recebe o Espírito de Cristo começa e obtém um novo nascimento e recebe a revelação divina para essa era, para essa nova era. E lembrem-se que sempre aparece ao fim de uma era para começar uma nova era. E aparece esse mensageiro pregando, e os que ficaram na era passada o veem como estranho, e algumas vezes começam a falar contra ele. Mas não entendem que é Deus que está em cena, Cristo em Espírito Santo levantando um novo mensageiro, porque a era anterior chegou ao seu fim, e Deus já não enviará mais avivamento na era que já passou, porque Ele já enviou o novo vinho para esta era que já passou. Quando Ele havia enviado o mensageiro com revelação de Deus para aquela era, aí veio o novo estímulo, o vinho novo, o novo avivamento para essa era, porém já passou. Portanto, Ele abre uma nova era, com um novo mensageiro e uma nova mensagem. E com esta mensagem revelada, a revelação divina nessa mensagem para o povo, Ele chama e reúne os escolhidos desta nova era, e é produzido um novo avivamento genuíno da parte de Deus. E desta forma, estas pessoas recebem o novo estímulo,
o vinho novo para este tempo. E estas pessoas também recebem o azeite do Espírito Santo para essa nova era. E são chamados e reunidos e selados no reino de Deus, ou reino dos céus. E assim foi de era em era. Esta é a maneira que Deus atuou de era em era, chamando, reunindo seus escolhidos em seu corpo místico de crentes de era em era. Nós tivemos a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, através dos seus profetas, e logo em Jesus, em toda a sua plenitude. E logo nasceu a igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecostes, e lá estava o azeite, o Espírito Santo. E também estava o estímulo, a revelação divina para aquele tempo, para aquela nova dispensação. Trouxe o estímulo de Deus, a mensagem correspondente àquele tempo. Vejam vocês, causou com que viesse o avivamento para o povo. E o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e viveram um avivamento. O avivamento entre os apóstolos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta primeira fase. E logo quando Deus chamou a Saulo de Tarso e o colocou como apóstolo em sua igreja, o enviou aos gentios. E logo então Cristo, em seu anjo mensageiro, São Paulo, ele passou aos gentios para a Ásia Menor. E Cristo começou através de São Paulo, um redimido pelo sangue de Cristo, nascido de novo, uma pessoa cheia do azeite de Deus e também cheio do novo vinho, do vinho novo, o estímulo que lhe causava essa revelação divina a qual ele havia recebido. E agora, ele dá essa revelação divina e nós temos a primeira era da igreja gentia se cumprindo-se na Ásia Menor, e Deus dando do seu Espírito Santo a todos os crentes dessa primeira era, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo, e logo recebem o Espírito de Cristo. E desta forma eles têm o azeite, o Espírito Santo, e têm o vinho novo, o avivamento desta primeira era. E São Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim veio o avivamento para a primeira era da igreja gentia. E agora vejam como veio através da revelação divina que Deus deu a São Paulo, a qual ele pregou e causou esse despertar, esse despertamento espiritual, esse avivamento para essa primeira era. E logo se conclui esta primeira era. E podemos ver, finalizando essa era, logo depois que São Paulo já tinha partido, podemos ver então Irineu, lá na França. E Irineu veio a ser o segundo anjo mensageiro, um redimido pelo sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio do azeite divino e com a revelação divina para esta segunda era. Portanto, ele estava cheio do novo vinho, do estímulo novo causado por esta revelação divina que ele tinha recebido. E ele a pregou, e Deus começou a atuar e a reunir, chamar e a reunir seus escolhidos para esta segunda era, e começou a enchê-los do azeite do Espírito Santo, e começa o novo vinho a ser manifestado neles, o estímulo por causa da revelação divina que estava sendo dada pelo Espírito Santo através de Irineu. E assim foi de era em era através do mensageiro de cada era. Toda revelação vem através do mensageiro correspondente a cada era. Não pode vir através de outra pessoa. Portanto, o vinho novo se derrama e é colocado sobre aqueles que são chamados e são reunidos em cada era. E logo, vejam vocês, o azeite vem sobre essas pessoas e o vinho novo, qual é o estímulo. Esse avivamento correspondente a esse tempo vem através daqueles que estão recebendo a revelação divina através do mensageiro dessa era. E essa revelação divina é a que produz esse avivamento, esse vinho novo, esse estímulo. Agora vejam, quando lá no dia de Pentecostes, os discípulos tinham recebido a mensagem para a nova dispensação. Eles criam em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo. Eles foram cheios do azeite.
e estavam estimulados com o novo vinho, com a revelação nova para uma nova dispensação. E essa nova etapa da Igreja de Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes, as pessoas pensavam que eles estavam bêbados, mas não estavam bêbados, estavam estimulados. Era o estímulo da revelação divina, produzida pelo Espírito Santo através de Cristo, o qual tinha dado para eles a nova mensagem dispensacional. E logo desta mesma forma aconteceu, de era em era. Na Europa houveram 5 avivamentos. Houveram 5 etapas cheias do novo vinho, porque houveram 5 mensageiros enviados para aquele território europeu, em diversos lugares, nações europeias, onde Deus tinha escolhidos de era em era. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era se cumpriram lá na Europa. França foi uma destas nações. Logo também a Hungria, logo também Irlanda, Escócia, Alemanha, Inglaterra. Estas 5 manifestações através de 5 mensageiros se cumpriram na Europa, assim como na Ásia Menor, em São Paulo. E vejam vocês como houve vinho novo, estímulo novo, em cada uma destas eras, nestas nações, nos escolhidos de Deus dessas nações. E o mensageiro de Deus enviado a cada uma dessas eras. E logo, a bênção de Deus passou para a América do Norte, onde ele envia seu mensageiro, seu anjo mensageiro, redimido pelo sangue de Cristo, o qual é ungido pelo Espírito de Deus no ministério para ser o mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia, e é ungido com o ministério de Elias para precursar a segunda vinda de Cristo. Ele vem com o azeite do Espírito Santo e vem com o vinho novo, com o estímulo causado pela revelação divina, a qual foi dada a ele. E essa revelação divina, ele a passa ao povo. E essa revelação divina e essa revelação divina causa o quê? O vinho novo no povo também, porque quando se recebe a revelação divina para essa era, para a era em que a pessoa está vivendo, a pessoa recebe o estímulo desse tempo, recebe o avivamento desse tempo também. E agora, depois da América do Norte, o que mais temos? Que outro território temos? Que outras pessoas temos? Vejam, vocês, como sempre, houve uma nova era, um novo povo, um novo território, uma nova mensagem, um novo mensageiro. Agora, o que Deus tem para nós na América Latina e no Caribe? O que Deus tem para nós? Vamos ver o que Deus tem para nós. O reverendo William Branham nos disse no livro dos selos e também no livro... Isso se encontra no livro de Citas, página 126, versículo 14 e 85, e é um extrato da mensagem O Único Lugar Provisto por Deus para Adorarmos, página 1 e 2, e vejam o que diz. Ele se pergunta, agora, eu estava ficando bem velho, e eu pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento, outro tempo, onde Deus nos dará um vinho novo? E lembrem-se, se há vinho novo, tem que haver um novo mensageiro, tem que haver uma nova mensagem, tem que haver um novo território, tem que haver odres novos. E agora, o vinho novo é o estímulo causado, produzido pela revelação divina, esse avivamento. E o odre novo é o povo e a era. O território, como território, esse é um território novo, um odre novo.
A era como era é um odre novo. E o povo como povo é um odre novo. E cada indivíduo como pessoa é um odre novo, onde Deus colocará a revelação divina desta era e produzirá esse estímulo, esse avivamento lá no profundo da alma da pessoa e na era e no território. Viram o simples que tudo é? Agora, haverá outro avivamento? Se pergunta o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja em dia, na América do Norte. E se vai haver outro avivamento, então tem que haver outro território. E a mensagem tem que passar a outro povo, a outra nação, a outro mensageiro. E assim por diante. Tem que vir uma nova mensagem, uma nova revelação de Deus. Uma mensagem revelada no céu para o povo, para um povo novo, um novo território, uma nova era. Agora veja tudo o que acompanha um novo avivamento. Uma era que já teve seu avivamento não volta a ter um avivamento, porque Deus já chamou, juntou, reuniu e selou seus escolhidos desta era. E somente lembrem-se, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. E isto é correto, tão breve quanto estejamos prontos. Vocês veem? É uma promessa. Agora, nós temos a promessa de um cavaleiro em um cavalo branco, que virá de onde? Do oeste. Do oeste, e o oeste é o continente americano. E já no oeste, tivemos a sétima era da igreja em dia e o mensageiro da sétima era da igreja em dia, na parte norte. E agora, nos resta somente a parte da América Central, América do Sul e o Caribe, para que este cavaleiro do cavalo branco venha e nos traga um avivamento. E para nos trazer um avivamento, tem que nos trazer uma mensagem revelada de Deus. E para que possa nos trazer uma mensagem, tem que ser um profeta, porque a revelação somente vem aos profetas de Deus. E agora? Então, quem é esse cavaleiro do cavalo branco? De Apocalipse, capítulo 19. Lembrem-se que Cristo sempre esteve no mensageiro de cada era. O avivamento, sempre quem o trouxe? Jesus Cristo em Espírito Santo através do mensageiro de cada era, ao qual lhe revela a sua palavra para essa era. E ele a prega, e são chamados e reunidos os escolhidos deste tempo, e se produz na alma dessas pessoas o avivamento, pois o avivamento está aqui dentro. E agora, na era como era, se encontra então o avivamento no coração dos crentes. Agora vejamos então quem é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, porque ele é quem traz o avivamento do último dia. E o único território que existe no oeste que não teve um avivamento das eras, das 7 eras, é o território latino-americano e caribenho. São os latino-americanos e caribenhos, o povo que tem a promessa para este avivamento. E, portanto, para receber aquele que traz esse avivamento. Vamos ver agora o que nos diz na página 212 do livro dos Selos. O reverendo William Branham disse: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para balançar a noiva. Estamos aguardando isto. Será necessário esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará. Ele o prometeu. O que é o que traz esse avivamento, esse despertamento? Os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. E agora vejam vocês na página 128 do livro dos Selos também.
O que nos diz desses 7 trovões diz assim: e agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirá que ele mostre para a noiva como ela se preparar para poder ter esta grande fé de translação, para poder ter a fé de rapto, obter a fé de rapto, para poder ter essa fé para serem transformados e logo raptados, levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Do que precisamos? Os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Precisamos ouvir a voz dos 7 trovões. A voz dos 7 trovões é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, com seu rosto como sol, com arco-íris em torno da sua cabeça, com um livrinho aberto em sua mão, e com seus olhos como chamas de fogo, e seus pés como de latão reluzente. Em sua mão, livrinho aberto de 7 selos. E ele clama como quando o leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz do anjo que desce do céu, do anjo forte que desce do céu. E agora, a voz de Cristo para o último dia é a que nos dará a revelação do último dia, a revelação dos 7 trovões. E, portanto, é a que produzirá o vinho novo em nossas almas, o estímulo novo, o avivamento novo, o avivamento do último dia. Agora, nós precisamos entender que para este tempo final, nós precisamos ver e receber ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é o que traz o avivamento do último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É ele quem traz a revelação divina do céu. E com essa revelação divina, ele chama e reúne os escolhidos de Deus do último dia e produz na alma de cada escolhido de Deus o avivamento. Esse despertamento espiritual, esse vinho novo, esse estímulo novo, em odres novos, os quais são os escolhidos deste tempo final, latino-americanos e caribenhos, e no território novo, como odres novos, como território, e na nova era, a era da pedra angular, odres novos como era, e dispensação, nova dispensação, odres novos como dispensação. Agora vejam vocês a voz de Cristo em Apocalipse capítulo 1, versos 10 ao 11, diz assim: eu estava em espírito no dia do Senhor, assim diz João o apóstolo, e eu ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, é a voz de Jesus Cristo, a qual está ouvindo João o apóstolo. Quando? No dia do Senhor, o qual é o último dia diante de Deus e último milênio para os seres humanos. Assim como os dias da semana são 7, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Os últimos dias da semana são sexta, ou seja, quinta, que é o quinto dia, sexta, que é o sexto dia, e sábado, que é o sétimo dia. E diante de Deus, os últimos dias para os seres humanos são os últimos milênios. Quinto milênio, que é equivalente à quinta-feira, sexto milênio, equivalente à sexta-feira, e sétimo milênio, equivalente ao sábado. Esses 3 últimos milênios, dos 7 milênios de Adão até aqui, vejam vocês, esses 3 últimos milênios começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. Por isso São Paulo diz que Deus falou através dos profetas aos pais, e logo diz: e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e através de quem constituiu o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E São Pedro falando do batismo do Espírito Santo que haviam recebido no dia de Pentecostes, no livro de Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, nos diz que essa era uma promessa de Deus, pois Deus havia dito que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, quando? Nos últimos dias.
Através de Joel, capítulo 2, São Pedro diz que Deus o havia prometido e ali estava se cumprindo. Por quê? Porque já tinha começado os últimos dias diante de Deus, os quais são os últimos milênios para os seres humanos. E os últimos milênios começam com o quinto milênio, o qual começou quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora transcorreram 2 milênios de Cristo até aqui, ou seja, 2000 anos que são somente diante de Deus 2 dias. E somente nos resta o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. De todos os 7 milênios, o último dia são os 7 milênios. E nos últimos 3 últimos dias, o milênio que a humanidade está esperando é o último milênio dos 3 últimos milênios. O último é o que as pessoas estão aguardando, que para muitos começa dentro de 8 meses, quando chegue ao ano 2000. Na noite do dia 31 de dezembro de 1999, quando chegue à meia-noite, quando chegue às 12, até aí, chega o ano 1999 e se inicia, começa o ano 2000, ou seja, quer dizer que o ano 2000 se cumpriu. Quando chega à meia-noite de dezembro 31 de 1999. E começa o ano 2000. E desta forma começa a se viver o ano 2000 para uns. E para outros começa a se viver o ano 2001. Tudo vai depender. Agora, para muitas pessoas, quando o ano 1999 terminar e começar o ano 2000, para algumas pessoas, começou o século 21 e começou o próximo milênio. Para outros que não compreendem desta maneira, será quando terminar o ano 2000 e começar o ano 2001, que começará o próximo ciclo e próximo milênio. Isto é, porque a diferença enquanto a forma em que dizem que o tempo foi contado no calendário que se utiliza na atualidade, o calendário gregoriano. Também o chamam de calendário cristão e dizem que se iniciou com o 0, quando Jesus nasceu, e quando ele teve um ano completo, então o calendário também completou um ano. Outros dizem não, se iniciou com o ano 1, quando Jesus nasceu, e quando Jesus completou um ano, já era o ano 2 do calendário. E esta é a diferença que tem. Mas vejam, o ano do calendário gregoriano tem 365 dias e um quarto de dias. E se nós aplicarmos o calendário profético de Daniel capítulo 12 e de Apocalipse capítulo 11, o calendário profético tem 365 dias, 360 dias. Portanto, sobram 5 dias e um quarto de dias de cada ano do calendário gregoriano. E se pegarmos todo esse restante em um lapso de tempo de 2000 anos e multiplicamos 2000 vezes 5 dias e um quarto, e o que nos dá que são os 10.000 e algo de dias, e os dividimos entre 360 dias, nos dará uns 29 anos, mais ou menos. E se lhe acrescentamos esses 29 anos ao calendário, vejam aonde estaríamos. Estaríamos no ano 2028 para 2029. Vamos dizer de 2020 a 2030. Aí para que não haja discussão. E quando Jesus iniciou o seu ministério, ele o começou no último dia, no primeiro dos últimos dias, ou seja, no 5º milênio. Quando Jesus iniciou seu ministério, tinha próximo de 30 anos. E porquanto
nasceu 4 anos, há 7 anos, vamos dizer, 4 anos antes, no 5º milênio, quando começou o ministério. Era mais ou menos o ano 25 do 5º milênio. Porém, como se inicia no calendário gregoriano como a data em que Jesus nasceu, pois então aparece que no calendário gregoriano, quando Jesus iniciou seu ministério, ele tinha, de acordo com esse ministério, ou seja, de acordo com esse calendário, próximo de 30 anos. Por isto, contam no calendário gregoriano que a morte de Cristo foi no ano 33. 33 do calendário gregoriano. Porém, se pegarmos o tempo como era antes, se não estava atrasado, porque também poderia estar atrasado. Mas para Deus, por mais que os seres humanos se confundam nos calendários, o de Deus não está confundido. Deus não se confunde tampouco. Ele leva o seu programa de acordo com o seu calendário, ao calendário que ele tem. E agora, estará usando o calendário profético ou estará utilizando algum calendário para esses eventos que devem acontecer? Se ele utilizar o calendário profético, vejam onde nos encontramos. Nos encontramos em um tempo paralelo ao tempo em que Jesus iniciou seu ministério e teve seu ministério. Ele, de acordo com o calendário dos gentios, ele o começou pelo ano 29 ao ano 30. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, estamos em torno do ano 28 ao ano 30. Ou seja, que estamos em um tempo paralelo ao tempo em que Jesus começou o seu ministério, onde ele cumpriu a primeira parte da semana, número 70, que foram 3 anos e meio, e lhe restam somente 3 anos e meio para tratar com o povo hebreu. E em algum momento, ele voltará ao povo hebreu para cumprir esses 3 anos e meio, os quais são correspondentes à grande tribulação, mas que Cristo estará tratando com o povo hebreu. Mas para a grande tribulação, os escolhidos de entre os gentios já não estarão aqui. Estarão com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, estarão em festa, porque eles têm o novo vinho. Através da revelação divina do nosso tempo, os que vivemos em nosso tempo, temos o novo vinho, o estímulo novo, o avivamento novo, correspondente a este tempo final. E agora, vejam vocês como Cristo, para este tempo final, estará no chamado final, do grupo final, do seu corpo místico de crentes, o qual é o grupo da Era da Pedra Angular. Quanto tempo Cristo levará para chamar e reunir os escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe, e chamá-los com a revelação divina e lhes dar o estímulo, o avivamento do último dia? Não importa quanto tempo leve para ele, ele os chamará e os reunirá e os preparará, e estaremos prontos para sermos transformados e raptados. Agora, vocês vão notar que muitas pessoas aguardavam que já desde aquele tempo já tivessem ocorrido certas coisas. E principalmente os seguidores do precursor da segunda vinda de Cristo. Mas Cristo não pode levar os seus escolhidos até que não estejam completos. Não pode nos transformar até que não estejamos completos. Ele não pode ressuscitar aos mortos em Cristo até que estejam completos os escolhidos do último dia. Por quê? Nenhum se perderá, nenhum vai perecer. Nenhuma das ovelhas de Cristo perecerá. Nenhuma das ovelhas de Cristo ficará aqui para a grande tribulação. Portanto, o tempo que nos levar no chamado e no recolhimento de todos os escolhidos do último dia, na América Latina e no Caribe,
todo esse tempo que nos levaram. Deus deterá a grande tribulação e vai deter a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, os que estamos vivos. E Deus pode fazer isso por amor aos seus escolhidos e por amor ao seu nome? Claro que Ele o pode fazer. Em Isaías, onde nos diz que Deus, Ele retarda a sua ira por amor ao seu nome. Portanto, a ira da grande tribulação não caiu por amor ao seu nome, porquanto não se completou ainda o número dos escolhidos de Deus, como no tempo de Noé. A misericórdia de Deus foi estendida por 120 anos. Por quê? Porque se Deus derramava sua ira do dilúvio naquele tempo, antes de Noé concluir a arca, o que ia acontecer? Noé e sua família também pereceriam. E por amor a Noé e a sua família, Deus deteve a sua ira por 100 ou 120 anos, até que Noé já tinha a arca pronta. E Deus disse-lhe, 7 dias antes de enviar o dilúvio, dentro de 7 dias eu enviarei o dilúvio. Entra tu e a tua família, e os animais, as aves, os répteis, entrem na arca, porque dentro de 7 dias eu derramarei o dilúvio. Virá o dilúvio. E aqueles 7 dias foi para recolher todos que se salvariam. Todos que se salvariam na arca entraram. E a porta se fechou, Deus fechou a porta. E o dia 7º, o dilúvio chegou. E os que estavam para o lado de fora pereceram. Os que estavam dentro se salvaram. E agora a arca da salvação é Cristo. Por isto, Ele coloca dentro de Cristo todos aqueles que hão de ser salvos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, sendo que é o corpo místico de Cristo, é aí onde Cristo coloca os seus escolhidos dentro da sua igreja e nos coloca neste tempo na era da pedra angular. E quando se complete o número que tem que entrar aí, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu e fará a reclamação de tudo que Ele redimiu com seu precioso sangue, e ressuscitará os mortos em Cristo, e nos transformará, a nós os que estamos vivos. E logo de estarmos aqui no novo corpo de 30 a 40 dias, logo iremos daqui para o céu, para a casa do nosso Pai Celestial. E agora, como neste tempo Cristo estará falando para a sua igreja e estará nos dando a revelação divina do último dia, a qual produz o vinho novo. Em todos os latino-americanos e caribenhos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, veremos João apóstolo. Vejam vocês, ele se encontrava no dia do Senhor. Diz, depois disso olhei e eis uma porta aberta no céu. Essa porta é Cristo. E a primeira voz que ouvira, como de trombeta falando comigo, disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Esta voz de trombeta é a voz de Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. E Cristo, neste tempo final, e estará falando com esta grande voz de trombeta, ou grande voz de trombeta. E aqui diz, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, que conheceremos esta voz porque ela estará nos revelando as coisas que hão de acontecer neste tempo final. Estas coisas são as que Cristo estará falando, a voz de Cristo neste tempo final. Porém agora vamos ver como e através de quem. Já que nas 7 eras ele falou através de um mensageiro, de um homem, ao qual veio a revelação divina, porque toda revelação tem que vir a um homem, a um profeta, a um mensageiro de Deus. E agora, no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, está a resposta.
e disse-me: estas palavras são fiéis, são verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? Ao seu anjo. Esse é o enviado de Cristo, esse é o profeta mensageiro de Jesus Cristo. A esse é que vem a revelação divina do Espírito Santo, de Jesus Cristo, anjo do pacto. E esse é o que traz esta revelação divina. Vejam, diz, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Esse é o que vem mostrando todas as coisas que devem acontecer. E não era Cristo o que disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer? Sim, Cristo. E agora é através do seu anjo que Cristo se manifesta e lhe fala à sua igreja, aos que sobem, aonde ele está, na era da pedra angular. No Apocalipse capítulo 22, versículo 16, também nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E através dessa revelação divina de Jesus Cristo dada, através do seu anjo mensageiro, e por seu anjo mensageiro são chamados e reunidos os escolhidos de Deus e são cheios do vinho novo, do estímulo novo, do avivamento novo prometido para este tempo final. E são cheios também do azeite. Não façam dano ao vinho e ao azeite, ou ao azeite e ao vinho. São as pessoas que têm o Espírito Santo, que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e receberam seu Espírito e receberam o vinho novo, receberam a revelação divina da palavra. E lhes trouxe o avivamento novo, o estímulo novo, para uma nova era, do tempo que lhes corresponde viver. E agora, vejam vocês, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vamos ver, vimos aqui que é através do anjo do Senhor, Jesus Cristo, que vem a revelação de todas essas coisas que devem acontecer em breve. E isto é o que traz o novo vinho, o estímulo novo para uma nova era e uma nova dispensação para a alma de todos os escolhidos de Deus. Traz o avivamento do último dia. E agora, vamos ver, já que o precursor também disse que o avivamento do último dia será através do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem de onde? Do oeste. E o oeste é o continente americano, e a única parte onde não havia se produzido um avivamento, não havia se cumprido uma era, é a América Latina e o Caribe, os latino-americanos e caribenhos. E agora vamos ver o que será a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 277 do livro dos selos, diz assim: o reverendo William Branham, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e chame os seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, Cristo. E agora vejamos como ele virá no último dia. Página 250 e 6 e 146. Vamos a 146 primeiro, onde nos diz assim: nos fala do Espírito Santo vindo neste tempo final, Cristo vindo em Espírito Santo, mas também nos fala do inimigo de Deus, que também virá à terra e se manifestará em um homem, do anticristo, no homem do pecado, porque o diabo será lançado do céu. O arcanjo Miguel com seu exército lançará do céu, e ele será derrubado para a terra. Mas vejam o que acontece na terra. Diz: ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem.
E então teremos a Cristo, o Espírito Santo, em um homem, feito carne, manifestado através de carne humana, nos dando a revelação do último dia e produzindo o vinho novo, dando-nos o vinho novo, o estímulo novo, o novo avivamento, sendo colocado em odres novos, pessoas novas, em um novo território, e em uma nova era, e em uma nova dispensação. E, por outro lado, o diabo estará manifestado no anticristo, no homem do pecado, do falso profeta, e virá a ser a besta. Assim que vejam vocês o que está prometido que acontecerá neste tempo final. E na página 256 do livro dos selos, em espanhol, diz o reverendo William Branham, falando a respeito do cavalo branco de Apocalipse, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz assim: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos esse homem, teremos encontrado a Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado através de um homem, através de carne humana, nos dando a revelação divina correspondente a este tempo final para a era da pedra angular e dispensação do reino. E ao recebermos essa revelação divina, estaremos recebendo o avivamento do último dia. Produz o avivamento do último dia, produz o estímulo do último dia na alma de cada filho e filha de Deus. Na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e o Caribe. Agora vejam, esse mistério do vinho novo em odres novos. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, testificando-lhes do vinho novo em odres novos. Agora, nos perguntamos, o vinho novo, o novo estímulo, sendo o novo avivamento, esse novo estímulo em nossa alma, através da revelação divina que Cristo nos dá neste tempo final e nos produz em nós este avivamento, esse despertar espiritual. E agora, eu pergunto, e aonde estão os odres novos? Estamos aqui. Odres novos. Não pode se colocar em odres velhos que em outro tempo já receberam o vinho do seu tempo. Por quê? Já estão secos. E vocês sabem o que aconteceria se você colocar vinho novo e como o vinho fermenta, ele cresce. O que ele faz? Ele quebra o odre velho, porque não tem flexibilidade. Mas odres novos são flexíveis. E quando lhe é colocado o vinho novo, aí o vinho vai fermentando. Ele vai ficando curado, diríamos assim. E aí, o que tem dentro, o que é? É um avivamento. O vinho começa a se mover aí dentro, revoluciona esse odre. É isso que acontece em nossa alma aqui dentro. Há uma revolução através da revelação divina em nossa alma. E o Espírito de Deus move todas as coisas. E com o azeite do Espírito, imaginem, pensem vocês tudo o que está acontecendo dentro de nós. Realmente é um avivamento, o avivamento do último dia que traz o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Cristo em Espírito Santo em sua manifestação final, através de carne humana. O verbo, a palavra, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no último dia, e revelando-se através do seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que devem acontecer em breve, nos trazendo desta forma a revelação do último dia e produzindo o avivamento do último dia, produzindo o vinho novo do último dia. Para quem? Para nós. Por quê? Porque somos odres
novos. Vejam onde estavam os odres novos para este tempo final. Odres novos como indivíduos. Odres novos como era a era da pedra angular. Odres novos como a dispensação do reino. Odres novos como território latino-americano e caribenho. Odres novos como povo latino-americano e caribenho. Agora vejam, tudo é novo. E em breve teremos também um novo corpo. Cristo disse no Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Vamos ver. E disse: cumprido está, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, eu lhe darei de forma gratuita da fonte da água da vida. E agora, vejam como é que Cristo nos fala aqui. Ele nos diz: tudo se cumpriu. Há outros lugares onde também nos fala desta forma. E com essas palavras que nos fala, ele nos indica que a sua obra foi realizada. Agora Cristo, o nosso Salvador, é quem faz todas as coisas. É uma obra que não é humana, é uma obra divina. É a obra dele, a qual ele esteve realizando. Vejam vocês, na cruz do Calvário, ele realizou o seu sacrifício por nós. E logo no dia de Pentecostes, ele começou a produzir o novo nascimento nas pessoas. E daí em diante, vocês podem ver o que ele esteve fazendo. Ele esteve criando a sua igreja, seu templo espiritual. Esteve criando uma nova raça de seres humanos. E quando tenhamos um novo corpo, é que compreenderemos de forma clara o que isto significa. Vocês sabem o que é nos ver com um novo corpo eterno, glorificado e imortal e incorruptível e jovenzinho por toda a eternidade, com um corpo igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo? Esse é o desejo do coração de Deus e é o desejo também do nosso coração. Agora, vendo que tudo isto é um programa divino, o qual Cristo está realizando, o importante é estarmos no programa de Deus, correspondente ao tempo que nos correspondeu viver, com o vinho novo dentro de nós. Nós como odres novos, com vinho novo, com a revelação nova, correspondente a este último dia. E Cristo se encarregará de cumprir tudo o que ele prometeu para todos nós. Assim que, amados amigos e irmãos presentes, adiante servindo a Cristo com toda a nossa alma, com vinho novo, dentro de cada um de vocês, com o estímulo novo, com o novo avivamento, com o avivamento para o último dia, para a era da pedra angular, através da revelação divina deste último dia, a qual é o que produz esse avivamento do último dia. E é o que o Espírito Santo usa para nos dar o avivamento do último dia, o estímulo do último dia. Vinho novo em odres novos.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E em breve todos sejamos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão muito em breve, no nome eterno do Senhor, Jesus Cristo. Amém. E amém. De Poça Rica até aqui, quanto nós dizemos que é normalmente? E algumas vezes leva até um pouquinho mais, tudo depende da condição da estrada, do trânsito também. E que não se estrague. Se o carro não se estragar pelo caminho, pois se faz em menos tempo. Mas se a estrada não estiver muito boa, tem muitos buracos, tem que estar desviando dos buracos, pois demora muito mais tempo, não pode se correr muito. Assim que o tempo que se calcula mais ou menos, é melhor até colocar mais do que menos. Eram como 3 horas mais ou menos de lá até aqui. E demoramos quanto? 5 horas e algo. Assim que, quem sabe, alguma pessoa pode fazer quando a estrada está arrumadinha e não tem muito trânsito, pode fazer em menos tempo, mas nesta ocasião a estrada nós a encontramos com bastante buracos. Por isso a viagem foi bem mais extensa. Algumas partes da estrada estavam com alguns buracos, mas já isso eles vão arrumá-lo, e quando já o arrumam, pois na outra viagem já tomaremos menos tempo. Agora, o importante é que estivemos reunidos, todos reunidos, e recebemos a palavra, a revelação de Deus para o nosso tempo, a qual é a que nos produz o vinho novo, o estímulo novo, o avivamento novo, para uma nova era, a era da pedra angular, e para uma nova dispensação, a dispensação do reino, e para um odre novo, cada um de nós, e um coração novo, o nosso coração. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.